A paz do Senhor, vamos nos colocar de pé nesta noite, esta sexta-feira maravilhosa que o Senhor nos deu, que nós possamos estar gratos na presença do Senhor e cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, está aqui neste lugar e Ele quer ministrar aos nossos corações. Nós estamos vindo de semanas tão abençoadoras, no qual o Senhor tem curado pessoas, no qual o Senhor tem agido em favor de muitas pessoas, não somente presencialmente aqui, mas também no online, e nós cremos que o Senhor quer estender essa dimensão, essa atmosfera sobre essa noite também, em nome de Jesus. Você crê? Então diga assim comigo: eu creio que o Espírito Santo vai fazer mais, e eu estou aqui disposto a sentir a presença e o toque do Espírito neste lugar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma breve oração, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Estamos aqui gratos por mais uma semana vencida, por mais uma semana que nós podemos estar aqui na Tua presença com liberdade. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem uma porção do céu sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra, ela vai frutificar em nossos corações e vai gerar muitos frutos. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, e hoje nós estamos aqui para estar diante da Tua presença com gratidão, para declarar que o Senhor é digno dos nossos louvores, o Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno do nosso reconhecimento. Em nome de Jesus, nós queremos iniciar este culto declarando que nós estamos na Tua presença, Senhor, para sermos impactados pela Tua presença, para que o Teu Espírito Santo age em nossas vidas, tirando todo sentimento contaminado, todo sentimento que não agrada ao Senhor, todo espírito de medo. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que nós sairemos daqui assim como nós vemos na palavra em Josué, com força e com coragem para prosseguir avante, rumo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos aqui nesta noite convidar o Teu Espírito Santo a nos conduzir a este lugar de intimidade com o Senhor, porque nós queremos nos aprofundar e termos experiências incríveis, no qual o Senhor vai fazer coisas impossíveis em nossas vidas, para poder provar da Tua fidelidade em nossos corações, em nossas famílias e casas, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, Senhor, que as portas do céu sejam abertas para que as bênçãos possam ser liberadas, e que em nome de Jesus o céu esteja aberto para que a Tua glória se manifeste neste lugar, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós queremos começar este culto declarando que os nossos corações, eles vão receber de uma coragem, de uma ousadia profética, porque nós iremos começar a confiar em Deus, a confiar no plano que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa família, em nome de Jesus. Vamos assim nas palmas. A minha proteção, o Teu amor me cerca o coração. Posso me esconder sob Tuas asas, onde a ansiedade encontra paz. Eu sei que os Teus olhos veem
a fonte de esperança quando as mentiras vão tentar nos enganar. E agora livre estou dos laços do inimigo. Declare: louvado seja o Rei, meu Salvador, pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar. Do teu lado os medos enfrentar, sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Nós cremos em cada promessa declarada na palavra do Senhor. Eu gostaria que você saísse aqui nessa noite crendo em cada uma delas, porque elas são reais para você. Pois sei que os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás. Pois sei, quando a dor vier, é o momento de encarar e seguir. Do teu lado os medos enfrentar, sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Juntos a igreja. Sem medo então vou escolher confiar e nas promessas tão reais. Se alegre nessa noite. Sem medo então vou escolha nessa noite confiar no Deus da sua salvação, em cada promessa para sua vida, e se alegre. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Eu vou e me alegrar em te louvar, e me alegrar em te louvar, e me alegrar em te louvar. Nós alegramos em ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa se alegrar nessa noite, porque Deus tem mais para você, muito mais para a sua vida. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Esse é o momento no qual nós iremos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Meu maior prazer é estar diante de ti. Eu quero me derramar diante de ti. Eu quero ir para as profundidades. Eu quero sair do raso, Senhor, porque eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Eu quero a profundidade no Senhor. Então declare essa oração e diga: meu maior prazer, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus,
Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Eu sinto, Senhor, quero mais de ti, Senhor, do teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nos leva a este lugar. Meu maior prazer, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo a ti nessa noite, Senhor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória. Aleluia. Nós precisamos de ti, Senhor. Inunda o meu ser. Mais uma vez peço. Derrama. Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque para o Senhor são todas as coisas. Porque dele e para ele são todas as coisas. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
pode fechar os teus olhos. Até aqui você é muito mais do que vencedor. Porque o inimigo, ele tentou te parar para que você não pudesse estar aqui dando glórias a Deus. Mas você é um grande vencedor em Cristo Jesus. E você pode ter liberdade na presença e dar glória. Glória ao Rei, glória, glória ao Rei, glória ao Rei. Tu és digno, Senhor, é tudo apesar de nós. Oh, você está aqui neste lugar, e a alegria do Senhor é poder ouvir a sua voz, clamando glória, 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 glória. Não importa o que você passou hoje, não importa quantas lágrimas saíram dos seus olhos hoje, ou esta semana, mas a alegria de Deus é poder te ver aqui hoje, com a força que Ele te deu para estar aqui hoje, para que você possa entregar a glória, entregar a honra, entregar a glória, a honra e o louvor a Ele, somente a Ele, somente a Ele. É em minha glória que nós somos sustentados, é em minha glória que nós somos fortificados. Então você está aqui em meio à glória, em meio à glória de Deus que te transforma e te faz ser imbatível. Oh, a adoração tem poder. A adoração é uma grande arma na mão daqueles que entendem. E você, como adorador, eu gostaria que fechasse os seus olhos. É uma música fácil. E eu gostaria que você focasse agora no autor e consumador da sua fé. Tirasse os olhos de mim, do pessoal aqui. Nós não temos nada para te oferecer. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele marcou um encontro comigo e com você. Então vamos declarar: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque só Ele é digno. Então nós vamos declarar juntos: a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Para sempre. amém. Obrigado, Senhor, por mais este culto. Vencemos todos os demônios que durante a semana se levantaram contra nós. E no dia de hoje proclamamos a tua vitória, te entregando todo louvor, honra e glória por tudo que fizestes, por tudo que tu fazes e por tudo aquilo que pela fé farás em nossas vidas e em nosso meio, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, aplauda ao Senhor, que as suas palmas louvem a Jesus. Dá um abraço em quem está perto de você, diga seja bem-vindo, graça e paz, Deus te abençoe, que o Senhor fale poderosamente com você nesta noite, em nome de Jesus. Aquele pedido que eu sempre faço para que você que neste momento cultua conosco pela internet possa compartilhar este culto para que outras pessoas também possam receber de Deus uma palavra profética nesta noite. Você é missionário, evangelista, e eu acredito que nos dias de hoje você pode, cuidado, nos dias de hoje você pode levar a mensagem muito além com um simples
toque na tela do seu celular. Amém? Eu gostaria de pedir isso a você, lembrando que se você ainda não nos segue no Facebook Igreja da Fé Cristã, eu gostaria que você nos seguisse. Não esquece, por favor, de deixar a sua curtida, né? A sua curtida e deixa o comentário também. O YouTube funciona do mesmo jeito. O nosso culto é transmitido tanto pelo Facebook como pelo YouTube. No YouTube você também pode dar o seu like e você pode também deixar lá o seu comentário. Temos 2 vídeos que subimos esta semana. Eu gostaria muito que você pudesse acessar. Olha lá. Como destravar o seu chamado, foi a palavra que nós demos na ceia de oficiais. Eu gostaria que você pudesse receber de Deus esta palavra. Por que você deve cear? Foi a palavra que foi ministrada no domingo à noite, e esta palavra também é poderosa. Ali nós temos o testemunho, o milagre da Ana Paula, né? E eu gostaria que você pudesse compartilhar com o maior número de pessoas que você possa, porque o nosso Deus opera grandes milagres em nossos dias. Posso ouvir um amém? Muito bom. No domingo teremos o nosso culto às 19 horas, às 7 horas da noite, e eu gostaria de convidar você para que você estivesse aqui. Nós teremos a reunião do Dia dos Pais, um culto especial, mas por outro lado, nós estaremos aqui cultuando o nosso Deus. Amém? Gostaria também de agradecer muito a igreja que contribuiu de forma muito amorosa, mais uma vez, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua semente, abençoando a obra de Deus. E graças a Deus nós conseguimos, no dia 10, pagar todas as contas, nosso aluguel, funcionários e outras contas. Vamos aplaudir a Jesus? Quando você compreende isso, você entra debaixo de um mover, sabia? Por quê? Porque quando a liderança ela está vivendo essa graça e favor, aqueles que são ministrados entram debaixo dessa graça e favor. Você também vai receber desta unção para poder pagar suas contas em dia, sair da inadimplência, das dívidas, das contas. Em nome de Jesus, diga: eu recebo. Amém? Graças a Deus. Eu tenho uma palavra especial para vocês nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 em diante. Vocês estão bem? Que bom, graças a Deus. Amém. Aleluia. Tem uma foto aí, perdida aí. Eu queria que vocês colocassem, por favor, essa foto. Deixa eu ver se é essa. Deus liberta. Glória a Deus, aleluia. Ele era muito corintiano, agora está se convertendo. Olha que risada, liberada, feliz, né? Livre. Obrigado. Valeu. Obrigado, filho. A pessoa não quer tirar, não, ó. Viu? Compartilha aí com todos que conhecem o nosso querido amigo e irmão Leandro. Aleluia. Falando também da festa de aniversário dos 60 anos do Pezão, né, do Hamilton, né? Foi uma grande bênção no domingo, né? No sábado nós tivemos do Márcio, né, que foi também maravilhosa. Enfim, glória a Deus. Amém? Agora vamos sair da carne e vamos entrar no Espírito de novo. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor:
Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele estava e começaram a travessia. Embora outros barcos o seguissem, mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio d'água. Entretanto, Jesus dormia, deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no, gritando: Mestre, não te preocupa que estamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. E o vento parou e fez-se uma grande calma, e disse-lhes: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntaram uns aos outros: mas quem é este a quem o próprio vento e o mar obedecem? Vamos fazer uma oração? Diga: Deus, eu quero crescer na minha fé. Eu quero desenvolver a minha fé. Move-te em mim, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar algo hoje para desafiar você. Palavra boa é aquela que tira você da zona de conforto. E tem gente que não gosta de ser desafiado por Deus através da sua palavra. Muitas vezes nós queremos apenas uma palavra para nos consolar, uma palavra para nos edificar, uma palavra para nos fortalecer. Mas nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos ser tratados. E Deus vai promover situações para te provocar. E se você não tiver discernimento, você vai achar que é o diabo. E mesmo que seja o diabo, você tem autoridade no nome de Jesus para lidar com toda e qualquer situação em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós encontramos um exemplo de que Deus estava moldando os seus discípulos. Diga para quem está do seu lado: Deus está moldando você. Diga aí: pode ser que doa, mas não reclame. Diga: não se desespere. Não pule para fora do barco. Porque se Jesus está no barco, o barco é o lugar mais seguro para você estar, amém? Diga: simplesmente confia. Eu gostaria de perguntar para você em que áreas Deus está tratando com você. Sabe quando você pensa: minha vontade é de sumir, desaparecer. Se eu pudesse, eu dava um fim na minha própria vida. A minha vontade é de ser abduzido por um disco voador. Tem gente que fala. Tem gente que me diz, como pastor em atendimento: minha vontade era dormir e não acordar mais. Eu sei que você passa por grandes desafios, sofrimentos, dores terríveis. Eu sei que muitos aqui já não têm mais lágrimas para chorar. Eu sei que chega uma determinada hora onde o diabo se levanta e te provoca perguntando: onde está o teu Deus? Por que nada acontece? Por que tua vida não muda? Eu sei que cada um que está aqui traz no bojo da sua vida uma história
diferente daquele que está sentado do nosso lado. E geralmente achamos que a nossa história é a pior versão, que o nosso calo dói mais do que daquele que está do nosso lado. Nós somos egoístas. Nós pensamos só em nós. E Deus, Ele precisa trabalhar nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Ele precisa moldar o nosso caráter, personalidade, temperamento, forjar em nós uma nova identidade. Porque muitos estão na igreja como religiosos. Como é que sabemos se uma pessoa se converteu de verdade? Porque ela vai manifestar uma nova natureza. Diga comigo, porque ela vai manifestar uma nova natureza. Ou seja, antigamente você era de um jeito, mas agora você é servo do Deus vivo, você tem que se comportar de uma forma diferente. E esta mudança só vem quando você recebe dele uma nova natureza. Porque Deus não nos muda somente naquilo que é superficial. Deus não trata conosco somente aquilo que é raso. Ele vai lidar com você naquilo que é profundo, naquilo que você esconde, naquilo que você omite, naquilo que você foge. Quando nós olhamos para a palavra e vemos que Jonas, como um homem de Deus, fiel, com ministério comprovado como profeta, quando ele foi tratado, quando ele fugiu, ele não fugiu dos outros, ele não fugiu de Deus, ele estava fugindo dele mesmo. E nós passamos a nossa vida, muitas vezes, sem ver a glória de Deus se manifestando, porque nós fugimos de nós mesmos, porque nós não queremos olhar para o espelho da nossa vida, porque ele vai refletir a nossa realidade, quem nós somos, na intimidade. Então, Deus só pode tratar comigo e com você, quando a gente parar de fugir, quando a gente se apresentar diante dele. Se lembra de Adão quando ele peca? Ele se esconde de Deus. E Deus pergunta: Adão, onde você está? Deus não está brincando de esconde, esconde. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Quando ele fez Adão e o colocou no jardim, e depois ele fez Eva, ele já sabia que o homem cairia, que cometeria auto-rebelião, auto-traição, e que pecaria. Por conta disso, Gênesis 3,15, fala a respeito da manifestação de Jesus. Como profecia, a primeira profecia que trata da vinda de Jesus, para consertar a lambança que entrou por conta dele. Mas ele se esconde. Qual a nossa tendência? De fugir. Eu vou ensinar um segredo para vocês. Crentes fervorosos não perdem culto. Aqueles que escondem, que são faltosos, se escondem. Vou repetir, crentes fervorosos não perdem culto. Por quê? Porque existe uma sede e uma fome no coração deles, que aumenta cada vez que eles entram na presença do Senhor, cada vez que eles cultuam, cada vez que louvam e adoram. Esta sede, esta fome,
ela não morre quando a gente busca Deus. Muito pelo contrário, é uma fome e uma sede insaciável. Quanto mais a gente busca, mais fome, mais sede a gente tem. Quando esta fome e esta sede começa a morrer, é sinal que tem alguma coisa errada com o nosso relacionamento com Deus. Então, quando a pessoa se torna faltosa, é sinal que tem alguma coisa errada, porque ela está fugindo do tratamento de Deus. Muitas vezes ela está desanimada, desmotivada, desencorajada, sem iniciativa. Por quê? Porque Deus não pode tratar com ela, porque ela sempre vai usar a desculpa da figura humana para justificar como ela pensa e como ela sente. Ela não vai permitir o Espírito Santo moldá-la naquilo que precisa ser moldado. Se o teu coração for duro como uma pedra, só na picaretada. Agora, se o teu coração for moldável, flexível e ensinável, ele vai moldar como molda o barro. Então nós precisamos compreender, eu não posso fugir de Deus. Olha só o que esta passagem nos ensina. Jesus sabia da tempestade. Jesus sabia da tempestade. Não porque ele verificou a meteorologia. Será que vai chover hoje? Será que podemos navegar tranquilos? Não. Jesus sabia como Deus, porque ali era o homem vestido do Cristo. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha discernimento. E o diabo sabia que Jesus dormiria. E qual foi o plano do diabo? Eu vou tentar matá-los enquanto ele dorme. Mas quando Jesus está no barco, tudo me vai muito bem. É isso que você tem que entender. Não pula do barco. Eu quero desistir de tudo. Eu quero largar a mão de tudo. Eu vou depor as armas. Eu vou jogar a toalha. Eu vou chutar o balde. Estou cansado. Todos nós aqui estamos cansados. Em níveis diferentes. Mas nós estamos cansados. Cansados muitas vezes de não ver o resultado que esperamos do nosso trabalho. Muitas vezes o ganho não é suficiente. Muitas vezes as dívidas, as contas aumentam mais do que a nossa receita, do que entra. Muitas vezes é uma doença que aparece do nada. Muitas vezes está tudo bem em casa, daqui a pouco a coisa desanda e vira um pé de guerra. Parece que um terremoto abalou o lugar e não fica pedra sobre pedra. Hoje a pessoa está dizendo eu te amo, amanhã está dizendo eu te odeio. O filho vai bem obrigado, mas daqui a pouco eu quero ir embora e ter minha independência. Eu quero viver minha vida. Eu quero ter liberdade. Eu quero fazer o que eu quero. Na empresa, você está tranquilo hoje. Amanhã você trabalha com o risco de demissão. Você está bem hoje,
Daqui a pouco vem uma redução na folha, vai ganhar menos. Daqui a pouco a empresa passa por uma crise, e é feito um acordo, então, para você não sair, você aceita as condições. Ou seja, o barco saculeja o tempo todo, o barco balança o tempo todo, e estou falando do barco da tua vida, e não tem para onde fugir, não tem para onde correr. O mar está bravio, revolto, o vento sopra contra a maré, as ondas são gigantescas. Cair no mar, numa hora dessas, é loucura, é insanidade, é morte na certa. Mas se Jesus está no barco, o porquê do nosso desespero? O porquê da insegurança? O porquê do medo? É porque nós não temos uma experiência real com Ele. Não sabemos de verdade quem Ele é. E uma das coisas que Jesus representa na nossa vida é segurança e confiança. Mas só vai haver segurança se eu aprender a confiar. Confiança é comigo, segurança é com Ele. Então imagina, Jesus sabia que uma tempestade viria, e o diabo estava planejando, no reino invisível, no reino espiritual, uma tempestade, sem aviso, para tentar matar Jesus e os seus discípulos. O plano parecia perfeito. Se Jesus está dormindo, e um dos textos fala que ele dormia profundamente. Sabe o que significa isso? Jesus tinha uma relação diferenciada com o Pai. Por conta disso, ele podia dormir pesadamente, profundamente, porque ele sabia que naquele momento o Pai velaria por ele. A palavra diz que o Senhor é como um vigia que não dormita, que está sempre alerta, que cuida. Jesus estaria por pouco tempo com eles. Diga, tem lições que eu posso aprender a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Sabe qual é a bagunça da nossa vida? A lição de curto prazo, a gente quer aprender a longo prazo. E a lição de longo prazo, a gente quer aprender a curto prazo. Pode ver que tudo você pergunta, vai demorar? Quanto tempo leva? Por quê? Você não tem paciência para lidar com processos. Tem gente que diz, pastor, eu não vou estudar, porque eu não tenho paciência mais para ficar preso dentro de quatro paredes. Se ele estuda, o tempo passa, se não estuda, vai passar do mesmo jeito. Qual a atitude mais inteligente? Estudar. Só que a gente tem que pagar o preço. Preste atenção, talvez a tua vida esteja do jeito que está, porque a vida inteira você não quis pagar o preço. Tudo tem um preço nesta vida. E a gente acha que fomos injustiçados, porque queremos que as benesses caiam no nosso colo. E não é assim que vai acontecer. Sabe quem vai vencer? Eu vou te falar. Não é o covarde, o omisso, o negligente. Quem vai vencer é aquele que é determinado.
constante. Perseverante. Então, se você não tem estas características, eu quero desafiar você a partir de hoje a desenvolver. Porque senão, você vai passar a tua vida reclamando, murmurando, choramingando e se lastimando. Engole o teu choro. Respira fundo. E parte para a luta. Sabe por quê? Se fosse fácil, todo mundo chegava lá. O povo de Deus tem que aprender a não ser frouxo. Olha o que diz a Bíblia. Se no momento da angústia te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequena. Neste caso, o que é a fé? Nós recebemos de Deus uma capacitação, habilitação, qualificação de Deus para vencermos, para fazermos o que precisa ser feito. Então, quando você se dispõe, Deus é com você. Quando você se dispõe e faz aquilo que Ele mandou você fazer, Ele fala: eu vou na frente e vou vencer esta guerra, mas vai atrás, porque vocês vão colher e recolher os despojos. Sabe o que significa os despojos? Aquilo que é de valor, que o inimigo tem, se apropriou, roubou, tirou de você, era para ser teu. Aí quando você vence, você vai desfrutar daquilo, você vai receber aquilo, você vai entesourar aquilo. Jesus estaria então durante pouco tempo com eles, 3 anos e meio, aproximadamente. Sabe qual é o nosso mal? Não queremos aprender. E queremos que as pessoas nos tolerem na nossa ignorância. Você precisa crescer emocional e sentimentalmente. Você não pode ter idade cronológica de 50 anos e cabecinha de 10, 15, 18. Você não pode ser um adolescente. Jesus precisava treiná-los. Diga: eu preciso também ser treinado. Uma das coisas aqui que Jesus trata com os seus discípulos, eles estão no barco, Jesus está dormindo na popa, na parte do fundo, pesadamente, profundamente, despreocupadamente. Sabe o que ele está ensinando para nós? Quando vocês forem dormir, durmam assim também, porque tem gente que não tem paz nem para dormir. Quando dorme, tem pesadelo com o problema, com a dificuldade, com a luta. Por quê? Não entende o significado de quem está no barco. Jesus, Ele mora dentro de você. Você deveria ser inabalável. Mas peraí, pastor, eu sou humano. Então você escolhe ser abalável, ser humano, sofrer, passar por essas agruras que já era para você ter superado. De duas uma: ou você vai ser um crente gelatinoso, ou vai ser um crente posicionado. Então aqui, Jesus está dormindo, e o barco começa a balançar, o céu escurece, raios, relâmpagos, trovões, o vento começa a soprar contra a maré, ondas crescem, se tornam gigantes, o barco estava sendo jogado de um lado para outro,
E os discípulos já estavam pegando o seu balde para tirar a água do barco. Quando eles perceberam que não vencia, a nossa salvação é Jesus. Olha só como é que nós somos. Ao invés da gente recorrer, de repente, para Jesus, a gente quer fazer a coisa do nosso jeito. Tem gente com um baldinho tentando tirar a água do barco. E de repente aquilo não é o correto. Chega uma determinada hora, eles se enchem de pavor. Gente, não é medo, é pavor. Você não tem ideia do nível psicológico que é o pavor. Vamos morrer. E agora? Acorda Jesus. Eu não vou acordar ele não. Pedro, acorda você. E Pedro foi lá e chamou Jesus. Jesus acorda. Eu penso que ele espreguiçou. O que foi, Pedro? Já chegamos. Jesus, a gente vai morrer. O que aconteceu, Pedro? Não vou morrer, Jesus. O que está acontecendo? Vamos morrer. Não é assim, a gente quer convencer Jesus que o nosso problema não tem solução. A gente quer convencer Jesus de que o pior vai acontecer. O que foi, Pedro? Dá uma olhada sobre nós. As nuvens, raios, relâmpagos, trovões, tempestade, vento, mar. O barco está cheio d'água. Ah, esse é o problema? Ajuda a gente, Jesus, que é um balde para você. Porque eles queriam resolver de uma forma natural. Diga, tem coisa que se resolve de forma espiritual. Está entendendo, Isa? Tem coisa que se resolve de forma espiritual. Não adianta balde. Você não vai vencer de tirar a água de dentro do barco. Você tem que entender que a fúria, muitas vezes, do diabo, é maior do que você imagina. Mas isso não pode intimidar você. Jesus, ele acorda, dá uma espreguiçada, ele sai da popa e vai para a proa. Lá na ponta do barco, ele levanta a mão, calmamente. Diga, eu sei em quem eu tenho crido. E diz que ele dá uma ordem para os ventos se acalmarem. Ele dá uma ordem para o mar se acalmar. Ele fala com o vento e ele fala com o mar. Se ele fala, é porque o mar ouve, é porque o vento ouve. Porque ele sabia que se tratava de algo espiritual. E você tem que discernir quando é algo espiritual. Porque o vento ouviu, porque o mar ouviu. Acalma-te. Naquela hora o vento cessou e o mar se acalmou. Um olha para o outro surpreso e diz assim: quem é este que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Imagina, eles ficaram impressionados com a manifestação do poder de Deus.
Sabe por que você está aqui? Para ser treinado. A primeira coisa que Deus, através de Jesus, estava tratando com eles era os impulsos. Eu não sei se você é muito impulsivo, mas aqui eles estão aprendendo a ser consequentes. Porque tem coisas que nós não esperamos de uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé tem que ter estabilidade, controle, domínio. E muitas vezes você só é um frequentador de igreja, é o primeiro que abre a boca para berrar. É o primeiro desesperado. É o primeiro angustiado. Então aqui eles estão aprendendo a não ser movidos por impulsos. Eles precisam ter autocontrole. Eu sei em quem eu tenho crido. Aqueles estão aprendendo a ter fé na prática. Preste atenção. Você é bom na fé teórica, parabéns. Talvez você seja bom na letra. Mas a Bíblia diz que o Espírito se esconde por detrás da letra. Letra preta impressa em papel branco. Você tem que depender do Espírito Santo para ele te mostrar a revelação que está por detrás daquela palavra. Então, na teoria, a tua fé está legal. Mas quando vem o desafio, quando o barco saculeja, quando algo acontece na tua casa, na tua vida, na vida da esposa, do marido, dos filhos, quando algo acontece no teu trabalho, no meio da tua parentela, quando algo acontece que te frustra, decepciona e desilude, em vez de você ser impulsivo, você tem que ter autocontrole. Você tem que colocar aquela situação debaixo da ordem divina. O Senhor tem poder para controlar tudo e todos. Então, nós precisamos aprender o que é fé na prática. Aquele que não sabe o que é fé na prática, o tempo todo está desesperado, angustiado, perturbado, endemoniado. E você sabia que para você desenvolver fé prática, você vai ter experiências diárias. Quer ver? Só para você entender, coisas básicas. Todos os dias você está sendo treinado. Marido, não achou a roupa que queria vestir. Parece que o mundo acaba. A comida não está pronta na hora habitual. Quer ver marido nervoso? Deixa ele com fome. A sua esposa te cobrou de algo que você tem que fazer em casa. E você não faz. Né, dona Rosa? A mulher riscou o carro. A mulher bateu o carro, dona Cíntia. Amassou a lataria. Doou a roupa no bazar da igreja. Um dia cheguei na igreja e vi um irmão com uma roupa parecida com a minha. Eu disse assim: querido, eu tenho uma camisa parecida com essa, eu gosto dela demais. Ela falou: essa camisa era sua. Eu disse: não pode ser, está lá em casa. Ele falou: não, sua esposa doou para o bazar. Quanto você pagou? Ele falou: R$3. Eu falei: eu pago 6, me devolve. Quase canto aquela música: restitui, eu quero de volta o que é meu.
Amados, é para provocar mesmo, não é? E com respeito à mulher, o marido não se lembrou daquela data, é o fim da picada. Ela fica inconformada. Ele foi ríspido, mal educado e desaforado. Parece que é uma característica masculina, né? É difícil encontrar um homem que não seja assim. Diga, o Espírito Santo tem controlado o meu temperamento para os homens. Aí de noite ele procura a mulher não quer conversa, ele não sabe nem o que aconteceu. Ele foi ríspido, mal educado e desaforado. O sexo para a mulher não começa ali na cama. Quando o marido diz, querida, está com dor de cabeça? Está tudo bem hoje? Começa de manhã. Desde que o casal acorda. Para a mulher, morte quando o homem ignora. Tem marido que fica mais no celular do que com a esposa. Isso é ignorar a esposa. Você está plantando para perder o teu casamento amanhã. A mulher fala, você ignora, não responde. Ou se não, só gesticula. Está com fome? Vai tomar banho? Vai dormir já? E o camarada, quando ele quer maltratar a esposa, sabe o que ele faz? Fica de mal, só fala o necessário. E a mulher, ela tem necessidade de conversar, a mulher conversa com essa mambaia, para você ter uma ideia. A mulher conversa com gato, conversa com cachorro, porque o homem não quer conversar. A mulher sempre cobra. Quando a gente entra em atendimento, uma das reclamações, sabe qual é? Minha mulher, meu marido não me elogia, só me critica. Quer matar o teu relacionamento? Critica, critica, critica. O engraçado é que quando a mulher faz uma criticazinha para o marido, pronto. Mas ele está criticando tudo, a toda hora. Ó, essa roupa não ficou bem passada. A mulher, como é de Deus, não responde nada. Mas aquela mulher que é carnal, fala, da próxima vez passa você. Você lavou o banheiro? Porque continua sujo. Ó, o arroz está papa. A carne está crua. Você temperou feijão? O marido o tempo todo está criticando a esposa. E ele precisa aprender a elogiar. O que é isso, gente? Tudo isso que nós estamos falando é no campo do treinamento diário. Aquilo que nos descompensa, chateia, aborrece, deprima, angustia, perturba. Nós não estamos sendo treinados, lembra? A lição a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Quer ter uma vida melhor? Vigia mais o que você fala, vigia mais o que você faz. Vigia mais o que você pensa, vigia mais o que você sente. Você tem que parar de andar no automático. Ah, pastor, quando eu vi, já fiz.
E mulher, uma coisa que mulher não suporta, sabe o que é? Cobrança. Toda hora o marido cobra, ela cobra, o marido cobra na mesma coisa. E o filho? Aonde é que nós somos pegos no treinamento? Pastor, meu filho é respondão. Se fosse na época da minha mãe, na época do meu pai, ia ficar banguelo. Só ia ficar o zagueiro e o centroavante. Tinha que usar dentadura. Mas agora, se falar duro, você já responde. Pastor, meu filho é respondão. E isso é um teste para nós, não é? Teimoso. Puxou o pai. Fica lá no joguinho. Preguiçoso. Não ajuda nada em casa. É um teste, não é, gente? Mas você tem que treinar o teu filho desde pequeno. Passa para ele pequenas responsabilidades. Senão ele vai crescer e quando crescer ele fica igual ao pai. Estou brincando. Você pode ver. O camarada chega do trabalho, ele gruda a busanfa no sofá e esquece. Parece que a mulher não fez nada o dia inteiro. Desde que ela acordou, até na hora que você vai dormir, a coitadinha não para. E você não alivia o lado dela. Experimenta, querida, o que eu posso fazer para te ajudar agora? O que eu posso fazer para colaborar com o trabalho em casa? O que você quer que eu faça? Porque a nossa tendência é essa, gente. Então você tem que dar uma olhadinha aí para a sua vida e ver o que você é. Porque a tua vida é reflexo do que você é. O porquê das brigas, das contendas, das discussões, das tentativas de homicídio, apedrejamento. É tudo resposta, gente, do que a gente é. E a gente pensa assim, não, a minha vida está do jeito que está é por causa dela. Ela diz, não, a minha vida está do jeito que está por causa dele. Então preste atenção, a gente precisa entender o que é autorresponsabilidade. Quando você entende isso, você não vai culpar ninguém. Você vai dizer, eu tenho minha parcela de culpa e a minha parcela é alta. Geralmente numa separação a parcela é 50-50, 50-50, meio a meio. Agora, Jesus dormiu. Sabe o que isso significa? Ele deixou os discípulos se virarem, resolver a crise. E o que eles fizeram? Deram cabeçada. Então nós precisamos aprender com a lição da tempestade, do barquinho. Eles estavam passando por um treinamento. Eles estavam sendo testados. Primeiro a Bíblia diz que somos provados para depois sermos aprovados. Então, nós precisamos viver felizes, um ao lado do outro, como família, alcançada pela graça de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Precisamos aprender a nos relacionar com outras pessoas que convivem conosco. E não adianta você querer que aquela pessoa seja como você, porque ela não vai ser. O nome disso é individualidade. A gente gosta daquelas pessoas que a gente manipula, que fazem tudo que a gente quer. Mas você vai ter estas pessoas por pouco tempo do seu lado. Seja sincero, verdadeiro, honesto, transparente, íntegro. Aprenda com os teus erros. Seja humilde para dizer: me perdoa, me dá mais uma chance. Vamos começar tudo de novo, do zero, fim da fila. Me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas deficiências, nas minhas fragilidades, nas minhas idiotices, me ajuda. Quando a gente compreende isso, a gente rompe. Então essa ministração vai fazer você romper. Porque tem coisa que você vai fazer e você vai lembrar dessa pregação e você vai meter o pé no freio. Vai dizer: não vou falar assim com a minha mulher. Mas se ela falar comigo assim, para de ser dodói, para de ser infantil, para de ser mimado. Eu trato ela bem, ela me trata mal. Eu não sou de ferro, não tenho sangue de barata. Gente, olha a geração Nutella que nós temos aí. Teve um casamento na igreja que acabou, sabe por quê? O marido chegou em casa e disse para a mulher assim: cadê minha comida? Ela disse: está na panela. Aí ele disse assim: a minha mãe preparava o prato e deixava no forno para mim. Ela disse: mas eu não sou sua mãe. Por quê? Ele queimou de tal forma que pediu a separação. Eu não aceito que mulher nenhuma fale assim comigo. Faz biquinho, faz soquinho, faz birra. Agora eu não quero comer mais. Vou fazer greve de fome, vou morrer. A gente tem que nascer de novo, não tem, gente? Deus é misericordioso demais. Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim: Deus, tem tanta coisa para eu aprender, e eu preciso do teu Espírito. Eu quero ser treinado e me submeto ao teste, porque quero crescer emocional e sentimentalmente. Quero amadurecer. Quero ser a melhor edição de mim mesmo, para que eu reflita a imagem e semelhança de Jesus Cristo na minha vida. Me abençoe, para que eu seja diferente e vivo novo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus falou com você? Vocês ficaram tão calados. Eu só vejo assim o marido olhando para a esposa olhando para o marido. Eu só vejo essa troca de olhares. Experimenta colocar em prática o que você aprendeu hoje. Você vai desenvolver o que nós chamamos de restauração. Certas coisas que mexiam com a tua estrutura não vão mexer mais. Você vai ter uma outra postura. Sabe o que Jesus ensinou para os discípulos? Eu exerci autoridade espiritual. Eu quero que vocês aprendam a exercer autoridade espiritual. Diga: a fé funciona quando pratico autoridade espiritual.
Eu gostaria de orar por alguma situação que você está passando. Eu vou orar daqui, vou liberar uma palavra do altar, e você, no seu lugar, vai fazer a tua oração e falar com Deus. Eu vou concordar com você. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como estão as coisas. Uma coisa eu sei, o Senhor é especialista em consertar tudo, em juntar os cacos, em operar milagres. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, fala com Deus aí. Pai, esta pessoa está falando contigo agora, está colocando diante do Senhor o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta. Esta pessoa está clamando para o céu, está suplicando para o céu. E eu sei que esta oração não ficará sem resposta. Eu sei que o socorro virá. Como diz a tua palavra, tu és o socorro sempre bem presente no momento da angústia. A angústia é o melhor momento para aprendermos, porque baixamos a nossa resistência. E nós queremos, Pai, ouvir a tua voz nesta noite. Queremos ser tratados. Fala então com este irmão. Fala então com esta irmã. Fala então com esta pessoa que está em casa. Ouça, Senhor, este pedido, esta oração, este clamor, esta súplica. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus falou tão forte ao meu coração esta semana, a respeito de abençoar a igreja. Eu, como pastor de um povo, de um pequeno rebanho, eu conheço o meu povo. Eu sei das dificuldades, das lutas, dos problemas. E como eu disse, tem coisa que é espiritual, que só Deus pode resolver. Você precisa fazer sua parte. Lembra o que eu falei agora há pouco? A respeito de confiança. Nós precisamos confiar em Deus. E quando confiamos em Deus, Ele vem com segurança. Se você compreender a importância de abençoar o reino de Deus, é lógico, com as tuas orações, jejuns, mas nós abençoamos também com a nossa semente de amor. Esta semente é que permite a igreja continuar de portas abertas. E graças a Deus, como eu já relatei aos irmãos, no dia 10, todas as nossas contas foram pagas para louvor, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que o Senhor está conosco, e que o Senhor tem nos abençoado pela sua infinita graça e misericórdia. Mas eu tenho orado para você mudar de realidade. E eu sei que você vai viver o teu milagre. Guarda o que eu estou falando. Eu sei que você vai viver o teu milagre. Diga aí, eu sei que eu vou viver o meu milagre. O teu milagre vai acontecer. Não desanima não. Quando a coisa piora, é porque o diabo está desesperado. O diabo já sabe que perdeu. Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus, diz a Bíblia. O teu nome está escrito na palma da sua mão. Você está debaixo de oração e de bênção. Eu creio que você em breve vai viver um novo tempo. Eu estava orando essa semana, falando com Deus, e Deus falou nitidamente no meu coração a respeito de algumas pessoas, que a coisa vai mudar radicalmente, deste dia a 15 dias, ou deste dia a 30 dias.
Eu recebi aquela palavra rema no meu coração, e eu sei que o Senhor está fazendo. Diga, eu creio. Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Vamos entregar para o Senhor o nosso melhor nesta noite. O Pix está em tela. Você pode fazer o seu Pix agora. Pode pegar um envelope, preencher. Porque nós oramos pelo seu envelope, abençoamos sua vida e colocamos diante do Senhor. Por outro lado, nós estaremos aqui no domingo às 7 da noite. Eu gostaria que você trouxesse, se não trouxe hoje, traga no domingo. Abençoe o reino de Deus e libere sobre a tua vida a bênção tal que dela advenha maior abastança, em nome de Jesus. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tá se soltando, menina. Tá benção. Agora que passou na CNH, ninguém segura. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, diga assim: Deus, eu quero te agradecer pela minha vida, pela minha saúde, pela minha inteligência, pelas minhas qualidades, habilidades, qualificações. Quero te agradecer pela minha fonte de renda, pela minha prosperidade, por tudo que tu tens feito como bênção na minha vida. Quero te agradecer, porque sou alcançado pela tua graça, sou dizimista e ofertante na tua casa, cuido da tua obra, sou coluna forte no teu reino. Libera sobre a minha vida, Senhor, uma bênção especial, porque quanto mais eu crescer, mais a tua obra vai crescer comigo, em nome de Jesus. Me abençoe, Pai, com uma bênção especial nesta noite, em nome de Jesus. Abençoe a tua casa, abençoe os nossos irmãos, suas empresas, o comércio, negócio, aqueles que são profissionais liberais, projetos de vida, aqueles que têm um desejo de ter o seu próprio negócio. Abençoe a todos que estão aqui, os que não puderam vir, aqueles que fizeram o seu Pix, mesmo não estando na igreja hoje. Abençoa, Senhor. Abençoe todos que contribuíram nesta semana para que a sua casa fosse cuidada. Honra muito, Pai, estes irmãos. Abençoa demais estes irmãos, em nome de Jesus. Coloca amor no meu coração, Senhor, para eu fazer dia a dia cada vez mais por Ti, para vencer todo espírito de avareza na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Diga comigo amém. Pai, neste momento eu oro pelas pessoas que aqui estão, pelas pessoas que estão acompanhando o nosso culto pela internet, através desta live, tanto pelo Face como pelo YouTube. Quero orar e abençoar aqueles que vão assistir depois a gravação. Que a tua bênção, Senhor, possa alcançar estas pessoas, em nome de Jesus. E todos digam amém, assim seja e assim será. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Acho que está ali o nosso amigo, né? Deixa eu mostrar um negócio rapidinho aqui para vocês. Espera aí. Diga aí para quem está do seu lado, espera aí. Quer ver que coisa linda? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Cadê? Achei, peraí. Achei. Eu vou mandar aí para vocês no computer. Aí vocês, a gente reproduz, pode ser só no telão, tá bom? Eu vou mandar pro Davi. Vai lá, Davi. Davi Henrique. Pronto. Vamos assistir juntos aí. Lembra da Ana Paula? Teve um irmão que gravou ela andando na cidade. Vamos ver? Lembra? Que ela chegou aqui e não podia andar? Ela andava assim, ó. Presta atenção, a perna não dobrava, não é? Ia amputar a perna dela, o pé não funcionava. Ela andava assim, ó. Vamos ver ela agora na cidade. Andando, olha lá. Vamos pôr de novo. Vai lá, cortou o começo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vão na paz, Deus abençoe. Domingo às 19 horas, vejo vocês aqui. Vão na paz.